noite, pessoal. O meu nome é Ellen e a gente vai falar sobre o grau de substantivo, que é o grau aumentativo e o diminutivo. Eu sou aluna do segundo período do curso de pedagogia. A gente vai falar hoje sobre o grau de substantivo. O que seria o substantivo? Os substantivos são palavras que dão nome às coisas e pessoas, ou seja, tudo o que conhecemos são substantivos. Uma cadeira é um substantivo, uma mesa é um substantivo, uma geladeira é um substantivo. Então, tudo que está ao nosso redor é um substantivo, tá bom? Então, o que seria o grau de substantivo? O grau de substantivo, eles são os substantivos, eles podem variar de acordo com o gênero, que é o feminino e o masculino, de acordo com o número, singular e o plural, e de acordo com o grau, que é o grau substantivo, e o grau aumentativo, que é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, o que seria o grau do substantivo? O grau do substantivo, ele vai ter uma variação por conta do seu tamanho, ele sendo maior, menor ou normal. A gente pode indicar ele em 3 graus, que é o grau aumentativo, o grau diminutivo e o grau normal. Como ele estaria no grau normal? A palavra casa está no grau normal. A palavra casa no grau aumentativo seria diferente e no grau diminutivo seria também diferente. A gente vai começar falando sobre o grau diminutivo, tá bom? Então, o grau diminutivo, ele vai ser mais falado no inho ou inha, por isso que eu coloquei aqui que seria exatamente o mesmo. E o que seria o grau diminutivo? O grau diminutivo é usado para indicar que o substantivo está em sua forma ou tamanho diminuído, ou seja, muito pequeno do que o normal. Então, a palavra bola está no seu grau normal. No grau diminutivo, ele vai ficar bolinha, ou seja, ele vai ficar muito pequenininho do que o normal. Outro exemplo que a gente pode dar é o substantivo amigo, que no diminutivo pode ficar até uma forma carinhosa de se falar. Ou seja, amiguinho, vai ficar amiguinho no diminutivo. Então, seria bem uma forma carinhosa de falar, como tia, meu amiguinho. É uma forma carinhosa de falar, né? Mas tia, como a gente pode fazer isso? Da seguinte maneira, a gente pega a palavra amiguinho, amigo, que está no grau normal, e acrescenta o inho, que é que vai ficar Então, a gente acrescentou o U e tirou o O, para que não ficasse uma frase, para que não ficasse uma palavra esquisita, né? Agora que a gente já viu sobre o diminutivo e sobre o grau do substantivo, um pouquinho sobre o grau do substantivo, a gente vai ver sobre as duas formas de grau do substantivo, que é o analítico e o sintético. A gente vai ver ele baseado no diminutivo, tá bom? Na forma analítica, é adicionado um adjetivo junto ao seu substantivo que a gente vai usar, e vai adicionar o adjetivo. E qual seria o adjetivo? Exemplo. E quais são esses adjetivos? São pequeno, minúsculo, pequenino, mínimo e miúdo. Ou seja, um exemplo, pedra. Pedra com a junção de pequeno fica pedra pequena, tá? Ou menino, pequeno. Então, vai variando.
Agora que a gente já viu sobre analítico, a gente vai falar sobre o sintético, tá bom? Então, o que seria o sintético? O sintético é a junção do substantivo com o sufixo. Na forma sintética, é adicionado um sufixo ao substantivo, que vai ficar... E o que seria o sufixo? O sufixo, ele é a junção de algumas palavras, dando origem a novas palavras. Ou seja, a palavra, o sufixo acho, né? Pode ser acho de riacho, eixo de vilarejo, inho de livrinho, ico de namorico, ote de velhote e eco de jornaleco. Pode ser exatamente assim do jeito que eu falei. Na parte do sufixo eiro, a gente pode pegar aquele nome para dar origem a uma nova palavra. Ou seja, a gente pode pegar o substantivo pedra e adicionar o sufixo, que ficaria pedreiro. Um outro exemplo que eu posso dar é: moro em uma casinha. Moro em uma casinha. É a junção do sufixo com do substantivo com o sufixo, que seria o sufixo imo. Esses que eu coloquei aqui, eles são mais utilizados. Então, pode sim existir outros sufixos, mas esses são mais utilizados. O eiro também é o mais utilizado. Agora que a gente já viu sobre o diminutivo, a gente vai ver agora sobre o aumentativo. Então, o aumentativo, ele vai indicar o aumento do tamanho de um ser ou objeto. Então, ou seja, as palavras que a gente tinha visto antes, a palavra pedra pequena. No aumentativo do analítico, a gente vai ver ele das seguintes formas: grande, enorme, vasto e imenso. Então, a pedra pode ser pequena no diminutivo, no aumentativo ela vai se tornar algo grande. Então, vai ser pedra grande ou pedra enorme. Então, no analítico vai ser aquele mesmo processo, a adição do adjetivo ao substantivo, que vai ficar exatamente como eu falei. O menino, a palavra menino no analítico do diminutivo é menino pequeno, no aumentativo é menino grande. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre o analítico do aumentativo, a gente vai para o sintético. E como ficaria? O sintético agora que vocês já sabem sobre o sufixo, que são as palavras, que são as terminações que alteram o sentido da palavra. Então, aqui a gente pode ver no analítico. No analítico, temos ão, ona, ásio, aço, arra e alha. Então, como vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira: ão de gatão, aço de volumaço, ão de gatão, ona de pernona, ásio de copázio, arra de cabeçorra, orra de cabeçorra e alha de muralha. Então, essas palavras elas estão no aumentativo. Um exemplo, na frase moro em um casarão. Então, onde estaria o sufixo o sufixo? Estaria no ão de. Aqui, a palavra casa está no grau normal. Está no grau normal. E aqui o ão está. O ão é um. Agora vamos dar uma breve resumida. A palavra cachorro no analítico fica cachorro
grande. No sintético fica cachorro, cachorrão. Então, agora que a gente já viu sobre o grau do substantivo diminutivo e o aumentativo, tanto na sua forma sintética como na sua forma analítica, a gente vai se divertir um pouquinho. Então, aqui temos a nossa caixa mágica. Então, dentro dessa caixa vão ter alguns objetos. Então, agora a gente vai se divertir. Então, eu vou tirar aqui um objeto. Eu tenho aqui comigo uma acompanhante. O nome dela é Maria Eduarda. E ela vai falar pra gente um pouquinho sobre o aumentativo e o diminutivo, tirando os objetos. Então, eu tenho aqui comigo um cachorro. E o cachorro, ele tá no seu grau normal. Então, como ele ficaria, Maria, no seu grau aumentativo? Cante, tia. Como? Cante. Cante. Não, meu amor, não vai ficar assim. No aumentativo, ele vai ficar cachorrão. Ah, entendi, tia. Isso mesmo, cachorrão. E no diminutivo, como ele vai ficar? Cachorrinho. Isso mesmo, cachorrinho. Agora que a gente já sabe do cachorrinho, eu vou deixar ele aqui de ladinho. Tadadadã. Agora a gente tem aqui uma flor. Isso mesmo, uma flor. E como ele vai ficar no diminutivo? Pequenininho, tia? Não. Como ele vai ficar no diminutivo, a palavra flor? Flor pequena. Florzinha. Você acabou de dizer o analítico, que ele vai ficar flor pequena, né? No analítico do diminutivo. E como ele vai ficar no diminutivo? Só no sufixo diminutivo. Como ele vai ficar? Pequenininho? Florzinha. Ah, entendi, tia. Agora que você já sabe o tamanho da florzinha no diminutivo, como ele vai ficar no aumentativo? Florjona? Quase isso. Florante. Florão. Viu? Florão. entendi. Agora que a gente já sabe o tamanho da flor, nos dois aumentativos e diminutivo, vamos deixar ela de lado. Tadadadã. Vamos ver agora ela no... Vamos ver agora o nosso livro. Isso mesmo, nosso livro. Certo? Certo, tia. Como ele vai ficar no aumentativo? Livro grande? Não, meu amor, livro grande vai ficar no analítico, tá bom? Que vai ficar livro grande. Agora, no diminutivo, ele vai ficar como? Livrinho, tia. Isso mesmo, livrinho. E no aumentativo, ele vai ficar como? Livro grande? Não, meu amor, livro grande é no analítico aumentativo, tá bom? Só no aumentativo vai ficar como? Livrão. Isso mesmo, livrão. Agora que a gente já fez da nossa caixa mágica, a gente vai para outro. Agora a gente vai para algumas palavrinhas para realmente saber se você, Maria, se você aprendeu um pouquinho sobre os graus do substantivo, aumentativo e diminutivo, tá bom? Aqui eu tenho algumas palavrinhas no aumentativo que são caixão, amigão, bocarra e vozeirão, tá bom? Então daqui a pouco você vai ter que acrescentar mais algumas palavras. E aqui no grau normal eu tenho abelha, papel, livro, nariz e voz, tá bom? Voz e cachorro, tá bom? Tá bom, E tia. daqui a pouco você também vai fazer um pouquinho dele. E aqui eu tenho também algumas palavrinhas no diminutivo, que temos gatinho, dedinho e gatinho mais uma vez, porque a tia errou. E eu tenho alguns envelopes, tá bom? Que você vai vir aqui na frente, tirar um envelope e escrever, tá bom? A palavra que tiver no envelope. Pode vir. Pode tirar. Escolhe um. Agora pode abrir. Em cada envelope tem duas palavras.
elas estão variadas. Tem no aumentativo, no normal e no diminutivo. Agora você vai procurar onde está a palavra e escrever se ela é uma palavra no grau normal, no diminutivo ou no aumentativo. Pode fazer. As duas, né? Pode fazer. Tem certeza que é aí, Maria? Tem. Tem? Essa palavra, ela tá no grau normal ou no grau diminutivo? Normal. Ah, sim. Então, olha direito. Você tá no diminutivo aí. Aqui. Isso mesmo. Isso. E a outra palavra, qual é? Cais. E em qual grau ela tá? Alimentativo. Qual? Aumentativo. Ah. Então, esse daí, ela tá em qual? Normal. Sim. E onde tá a palavra? Ah, sim. Isso mesmo. Acabou não conseguindo terminar de apresentar, então eu só vou dar uma breve revisada. Aqui temos o aumentativo e temos o grau normal e o grau diminutivo, como a gente viu. Aqui temos a abelha, que foi o que eu coloquei. Aqui temos no aumentativo, temos as palavras no aumentativo, que são abelhão, caixão, gatão, amigão, papelão, dedão, livrão, bocarra, gatão, narigão, vozeirão e cachorrão. No grau normal temos abelha, caixa, gato, amigo, papel, dedo, livro, boca, gato, nariz, voz e cachorro. No diminutivo temos abelhinha, caixinha, gatinho, amiguinho, papelinho, dedinho, livrinho, boquinha, gatinho, narizinho, vozinha e cachorrinho. Então, essa foi a minha aula. Espero que tenham gostado e muito obrigada.